A paz, queridos. Domingo estaremos a lição de número 11, que tem como título Utileza das mídias sociais. Mais um tema atual e importantíssimo para estudarmos. Nos ensinar, vai demonstrar o perigo do uso indevido da internet. Porque o problema não é a internet, porque a internet é uma ferramenta, ela é neutra, ela serve tanto para usar para o bem quanto para o mal. Ela serve para nos instruir quanto para também nos destruir. Ela pode ser usada para levar à salvação, mas também para levar à perdição. Então, eu quero apresentar para os irmãos duas dinâmicas para utilizarmos na aula. E a primeira dinâmica nos dá o título de O problema é o usuário. Ou então, o problema é quem está atrás da tela. Porque nós falamos que a internet em si ela é boa. Porém, ela tem o seu lado que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, como que nós vamos fazer essa dinâmica? O professor vai pegar uma folha de sulfite e vai cortar em vários pedacinhos e vai colocar algumas palavras e colocar dentro de uma caixa. Nisso, o professor vai chamar o aluno e vai pedir para o aluno, ou o professor chama o aluno para vir na frente, ou o professor mesmo pega a palavra de dentro da caixa e mostra para os alunos e o professor fala assim, olha, essa palavra eu quero que vocês, ou o aluno, né, falem algo bom e algo ruim dessa coisa, né? Então, vai apresentar uma característica boa e uma característica ruim. Por exemplo, então, o professor chama o aluno e fala assim para ele tirar. Primeira palavra aqui está escrito sal. Aí o professor fala, agora você me diz uma qualidade, algo bom para o sal e algo ruim. Aí o aluno pode falar assim, o sal é bom porque o sal vai dar tempero ao alimento. Porém, se o sal for colocado em uma quantidade em excesso, ele vai tirar o quê? O sabor do alimento, vai estragar o alimento, porque vai salgar. Em uma comida salgada ninguém consegue comer, não é isso? Ou também, o sal é bom porque ele dá tempero, mas se a pessoa for uma pessoa hipertensa, por exemplo, ela não pode comer uma comida com sal, ou digamos, tem que ser uma quantidade bem mínima de sal. Aí nisso, o professor chama um outro aluno e pede para ele tirar uma palavra. Aqui, ó, tá escrito agulha. Característica boa que é possível fazer com agulha, o quê? A agulha serve para costurar uma roupa que estiver rasgada. Mas a agulha também, ela tem aquela ponta, ela pode ser usada para furar alguém. Então, tem um lado bom e também tem um lado ruim. Uma outra palavra, aqui, ó, pede para outro aluno pegar. Aqui está escrito blusa de lã. Em dias frios, como hoje, né, digamos assim, em dias frios é muito bom, porque vai aquecer a pessoa. Porém, se for um dia de calor, ela vai perder a sua utilidade. Ela vai ser boa só para aquela época de frio. Uma outra palavra aqui que podemos utilizar é o açúcar. Qualidade, é muito bom, serve para adoçar os alimentos, para fazer uma sobremesa, porém, se usado em excesso, o alimento ou a sobremesa vai ficar tão doce, fica enjoativo que a pessoa não consegue nem comer. E também, para aqueles que têm diabetes, né, pode ser prejudicial à saúde. Então, aí é possível utilizar várias palavras que os irmãos quiserem, pode até pedir para os alunos participarem. Tem algum? Vocês têm em mente aí algo que vocês podem dizer, uma característica boa e uma característica ruim? O professor, antes de fazer a conclusão dessa dinâmica, pergunta, trazendo aqui para a nossa lição, para as mídias sociais. O que vocês acham? Qual o aprendizado que a gente tira pensando aqui em características boas e características ruins, né? Aí o professor pode ouvir e o professor vai enfatizar que o problema em si, assim como esses itens que nós verificamos aqui um por um, não é o produto. O problema em si não é, por exemplo, as mídias sociais, porque elas podem ser usadas tanto de forma boa como de forma ruim. O problema é o quê? O usuário, o excesso, aqueles que estão utilizando de forma errada. Então, assim como o sal, por exemplo, ele serve para dar o sabor, se usado demasiadamente, vai tirar o sabor, vai prejudicar. Por isso que aí a lição vai falar o que? Da sutileza, porque é algo que é bom
porém o inimigo tem as suas artimanhas, tem as formas de trabalhar para tirar o quê? Aquilo que pode ser utilizado para o bem, ele pode ser utilizado para o mal. E aí nós vamos enfatizar na lição os cristãos na era digital. E ele fala assim, ó, os desafios de ser igreja na era digital. E vai falar sobre os pecados virtuais, porque muitas vezes a pessoa até mesmo adentra aí no universo aí das mídias sociais e acaba não tendo controle, vai usar de forma exagerada. E aí tem a pergunta aqui no último tópico da lição, vai falar assim, as mídias sociais e o ID de Jesus. Então, como que eu posso utilizar as mídias sociais de uma forma boa? Eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar as mídias sociais para fazer o quê? Para proclamar o Evangelho do Senhor. A grande comissão lá, nós temos em Marcos, que fala aí de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós podemos utilizar hoje o quê? As mídias sociais, porque não tem fronteiras, pode ter um conteúdo. Então vamos aproveitar o nosso tempo para utilizar os meios, né? Para utilizar a internet para o quê? Para levar a palavra do Senhor. Então, assim como eu posso utilizar para o bem, eu posso utilizar para o mal, então o que eu vou fazer? Eu vou concentrar a minha vida naquilo que é bom, né? Naquilo que vai trazer o que? Benefícios, que vai somar o reino do Senhor. Então é nesse sentido que o professor pode enfatizar para os alunos o quê? Que nós devemos ter sabedoria. E o problema não é o sal na comida, o problema é a pessoa que colocou ou exagerou no sal na comida. Porque aí depois que exagerou, aquele elemento não serve porque ele é prejudicial. Então o problema não é a internet, é aquele que está usando a internet de forma errada. Ou até mesmo aqui, ó, o problema aqui do sal, o que acontece? Muitas vezes você coloca o sal, às vezes você pensa assim, não tá muito, não vou experimentar, mas ainda tá bom. Aí você acaba exagerando, às vezes você nem percebe, mas quando você vai ver, já está salgado. Então precisamos tomar cuidado e ter muita sabedoria no uso das mídias sociais. Vamos dedicar o nosso tempo para trabalhar o ID do Senhor nas mídias sociais. E nisso, já falando nesse sentido, nós vamos entrar na segunda dinâmica. Para a segunda dinâmica, nós vamos precisar de um recipiente, tá? Uma jarra, um vaso com água, e um bonequinho, pode ser um boneco, aqui é um dinossauro do meu filho. Então aqui, o que acontece? O que nós vamos falar? Olha, eu vou colocar esse bonequinho aqui, e vamos dizer que esse boneco está aqui no mundo, né? Então vamos representar aqui, é o usuário, é a pessoa, somos nós, cada um de nós, usuários hoje das mídias sociais. E aqui dentro, digamos que é o universo, que é a vivência que nós temos, a era digital. E aqui, ó, a água aqui vai representar o meu uso, como que eu estou usando as mídias sociais. Então, às vezes, nós já acabamos de falar que tem a parte boa e a parte ruim. E muitas vezes, a questão das sutilezas do inimigo, como que acontece? Às vezes você está usando, às vezes você vai perdendo o foco, vai entrando em alguma coisa, mas aí você fala assim, não, eu tenho um autocontrole, eu estou vendo isso, mas eu sei, quando estiver sendo prejudicial, eu vou parar. Mas aí nós vamos dizer, olha, eu começo a utilizar aqui a internet. Então, eu estou mergulhando, eu estou dentro. E eu pensei assim, eu vou começar vendo algumas coisas. Aqui nós temos os pecados também, né, da era digital. É tudo hoje muito fácil, muito aberto. Às vezes a pessoa pode perder o foco, às vezes é tudo assim, escancarado, que às vezes a pessoa nem percebe, no sentido, vai perdendo o foco das coisas boas, vai adentrando, vai achando que é normal. E aí a lição vai tratar sobre a questão do sensualismo, vai tratar da questão do narcisismo, porque muitas vezes hoje a pessoa se autovaloriza na questão como o narcisismo, que nós vamos estudar em aula, ou também a questão de hoje pedofilia, nós temos também sexo virtual, nós temos sensualidade, as pessoas se expõem demais hoje nas mídias sociais. Então a pessoa vai adentrando nesse universo e não vai pensando nas consequências, né? Vai adentrando e aí cada vez mais a pessoa pensa assim, não, mas eu sou um servo do Senhor, eu uso também, eu evangelizo, eu posto mensagens bíblicas, eu assisto conteúdo, eu assisto pregações, então eu tenho controle do que eu estou fazendo. E aí eu consigo separar o que é bom ou o que é ruim.
Mas aí, cada vez mais a pessoa vai adentrando. Aí quando a pessoa não percebe, o que acontece? Chega um momento que a pessoa fala assim, mas eu sei nadar, mas muitas vezes a pessoa já está tão mergulhada nas coisas que é difícil sair. Então é difícil até ficar em pé, quando a gente adentra no mundo virtual pecaminoso, que às vezes fica muito difícil. Então o que nós precisamos? Às vezes a gente encontra um auxílio, né? Alguém que possa nos ajudar a que ele conseguiu ficar em pé. Então que nós possamos a cada momento entender que eu tenho que ter controle do que eu estou acessando. Eu tenho que ter controle para não pecar contra o Senhor. Eu tenho que utilizar a internet para levar o ID do Senhor. Não posso mergulhar demais nesse mundo digital, na era digital, e esquecer de louvar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, de ter tempo para adorar o Senhor, para orar, para ler, para meditar na palavra do Senhor. Eu não posso estar tão envolvida nisso e esquecer o tempo. Lembra, nós estudamos sobre a nossa vida, nós somos mordomos, nós somos peregrinos, então nós temos que entender que nós estamos aqui administrando a nossa própria vida que o Senhor nos deu. Então que possamos tomar muito cuidado com as mídias sociais. E se eu penso assim, que eu não penso assim, eu sei nadar, eu consigo, eu vou indo, e aí o que acontece? Cada vez mais nós vamos nos afogando nessas coisas. Então que possamos entender que se eu vejo, que eu falo assim, olha, eu tenho que me controlar. Se eu penso assim, eu começo a assistir algo hoje, ou se, porque assim, Paulo diz, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então às vezes a pessoa, eu consigo assistir tal coisa, mas quando a pessoa vai ver, a pessoa tá tão viciado, tá tão, digamos, mecanizado, tá tão controlado pelas questões das mídias sociais que depois já não tem mais o controle. E aí depois, só com a ajuda e a graça do Pai para permanecer de pé. Então vamos tomar muito cuidado com o que nós estamos vendo. Vamos usar aqui, as mídias sociais para levar o ID do Senhor. A verdade prática da lição diz assim, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então, as mídias sociais são muito boas quando sabemos usar. E nós, o usuário, que tem que controlar, não deixar aqui, não se imergir tanto, não mergulhar tanto e a própria mídias sociais controlar o usuário. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos aí uma aula proveitosa e que possamos refletir sobre as nossas vidas e que tipo de usuários nós estamos sendo na internet. Estamos propagando a palavra do Senhor? Estamos usando como ferramenta para o reino de Deus? Deus abençoe a todos e boa aula!